Falar sobre esses 5 anos sem o Marcos Vinícius é uma coisa difícil, porque a falta que ele faz é enorme. O mundo ficou muito esvaziado depois que o Marcos morreu. Mas é possível para mim frisar uma coisa que eu achava maravilhosa no Marcos. A despeito dele ser um excelente analista, um cara capaz de esmiuçar, achar coisas, ele tinha uma paixão pelas visões sinóticas, assim, pelas visões de conjunto. Ele gostava dos ditos, por exemplo, do Guimarães Rosa, ele vivia citando os ditos do Guimarães Rosa, porque eram ditos, eram frases onde uma coisa muito grande ficava resumido numa pequena frase. E ele fez isso com a psicologia, na verdade ele fez isso com as subjetividades dos brasileiros. Então eu vou contar rapidamente que nós já usamos, inclusive no Instituto Silvia Lênio, uma equação que o Marcos montou para explicar, para tentar compreender as subjetividades dos brasileiros. Ele apontava o seguinte, que para entender o Brasil a gente precisa pensar que o Brasil naquela época era a 9ª economia do mundo. Hoje ele é a 12ª ou 13ª, mas naquela época era a 9ª economia do mundo. Ao mesmo tempo, era o país que estava em 10ª posição entre os quase 200 países, ele era o 10º em desigualdade social, ou seja, muito forte a desigualdade social. Hoje, se eu não estou enganado, até virou o 9º em desigualdade social. Mas, então, o Brasil era, ele dizia, a 10ª economia do mundo e o 9º país em desigualdade social, e é um país grande, com 200, na época, 200 milhões de habitantes. Agora, esse tamanho do Brasil precisa ser considerado, ele punha no denominador da equação, que nós vivemos 400 anos de escravagismo e colonização. Isso é o que seria a base para a gente compreender como é fácil nós aceitarmos consensos, que são consensos, por exemplo, que aceitam a desigualdade social. Nós aceitamos a desigualdade social no Brasil como uma coisa que existe, é normal, ela é corriqueira. Nós naturalizamos a desigualdade social. E é só usando, por exemplo, a equação do Marcos, que é uma visão sinótica do desenvolvimento das subjetividades dos brasileiros, é que a gente pode compreender isso. Então, queria dizer, essa capacidade de ir no esmiuçado, entender as partes e, ao mesmo tempo, estar tratando das visões de conjunto, seria uma marca importante na produção do Marcos Vinícius.